Graça e paz, crianças, tudo bem com vocês? Vamos hoje, né, para mais uma aula da nossa EBD Kids. Que legal! Estamos estudando, né, um tema tão gostoso. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre quando Pedro negou Jesus. Vocês acreditam, crianças? Pedro, o discípulo que dizia amar mais Jesus, na hora que Jesus foi preso, ele teve medo e ele negou Jesus. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas antes, vamos fazer a nossa oração? Abaixa a cabeça e vamos pensar e conversar com Deus. Senhor meu Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais essa aula, Senhor, da EBD, Senhor, onde o Senhor está conosco, nos conduzindo, nos dando sabedoria, Senhor. Obrigada por estarmos juntos, aprendendo um pouco mais sobre a Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra se enraize em nosso coração, Senhor. E que não sejamos só ouvintes, mas praticantes da Sua Palavra. Dai-nos sabedoria e discernimento, Senhor, para que possamos compreender e viver a Tua lei, a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Então vamos falar um pouquinho sobre quando Pedro negou Jesus? Pois é. Vocês lembram quando a tia Núria contou quando Judas traiu Jesus, né? Então estava lá Jesus no monte com os discípulos orando e Judas chegou com os soldados, né? Vocês lembram qual é o sinal que Judas falou para o soldado que ele faria? Para quem o soldado deveria prender? Vocês lembram, criança? O que Judas faria? Fala pra tia. Isso mesmo, Judas falou que aquele ao qual ele desse um beijo, né, era o mestre, né, que ele chamava Jesus de mestre. Então, Judas chegou lá com os soldados e deu um beijo em Jesus. E vocês acham que Jesus fez o quê? Vocês acham que Jesus brigou com o Judas? Que Jesus ficou muito zangado com ele? Jesus deveria, né? Porque Jesus sabia que aquele era o sinal da traição de Judas, mas Judas não fez isso. Jesus não fez isso com Judas, criança. Jesus ainda o perdoou. Vocês acreditam? Jesus é muito bom, né? Mas Pedro ficou muito bravo e os discípulos também. E eles começaram a lutar com os soldados e Pedro arrancou a sua espada da bainha. E sabe o que Pedro fez, crianças? Pedro cortou a orelha de um dos soldados. Pois é, e Jesus ficou muito bravo com Pedro. Falou para Pedro que aquilo não se fazia, né? Porque nós não podemos resolver as coisas com violência, não é mesmo, crianças? Pois é, Jesus ficou muito bravo com Pedro, repreendeu Pedro e curou o soldado, crianças. E isso tá lá em Lucas, pega a Bíblia de vocês. Lucas 22, 51. Lucas capítulo 22, versículo 51. Vamos lá, crianças, ó. Tá escrito assim: mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então Jesus curou o soldado, né? O soldado que estava prendendo ele. E aí, criança, os soldados levaram Jesus lá para casa de Caifás, né? Para Caifás poder condenar ele, né? Condenar Jesus à morte. Então Caifás começou a fazer perguntas e começou a ir atrás de pessoas, né, que pudesse testemunhar contra Jesus. Algumas pessoas até falaram algumas coisas, mas nada, crianças, nada que poderia levar Jesus à morte. Então Caifás perguntou a Jesus bem assim, crianças, ó: você é o Filho de Deus que seria enviado ao mundo? Caifás fez essa pergunta para Jesus. E sabe o que Jesus respondeu? Vamos ver lá em Marcos. Marcos 14, capítulo 14, versículo 62. Peguem aí na Bíblia de vocês. Marcos 14, 62. Vamos ver a resposta de Jesus. Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então, era o que Caifás queria
ouvir. Mas não é porque Caifás acreditava que ele era filho de Deus, não. Caifás não acreditava que Jesus era filho de Deus. Caifás, então, falou que Jesus estava blasfemando. Você sabe o que é blasfemar, criança? É mentir, mentir contra Deus, né? Então a resposta deixou Caifás enfurecido. E aí ele falou que Jesus estava insultando a Deus, né? Estava mentindo, estava ofendendo a Deus falando aquilo. E naquela época, criança, blasfemar contra Deus era um crime de morte. Então era o que Caifás queria ouvir, porque ele não queria ouvir a verdade. Ele só queria um motivo que o levasse a condenar Jesus, né? Então, por essa resposta de Jesus e Caifás, não querendo saber a verdade, mas querendo apenas um motivo para prender Jesus, condenou Jesus à morte. E aí, crianças, as pessoas, sabe? Os soldados bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, levaram Jesus para a prisão. E os seus discípulos ficaram com muito medo e eles se esconderam. Mas Pedro foi até a casa de Caifás e ficou lá de longe, né? Cuidando, observando para ver o que ia acontecer com Jesus. Então, crianças, uma das empregadas de Caifás reconheceu Pedro. Vamos ler lá na Bíblia de novo? Pega lá de novo a Bíblia de vocês. Agora em Mateus. Mateus, capítulo 26, versículos do 69 ao 75, né? Pedro nega a Jesus. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Olha, Pedro negou Jesus pela primeira vez. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente, né? Quando Pedro, crianças, lembrou que Jesus tinha falado para ele que ele negaria Jesus por 3 vezes antes que o galo cantar, Pedro se arrependeu na hora que ouviu o galo cantando e lembrou do que Jesus tinha dito para ele, crianças. E Jesus, né, estava ali sozinho, abandonado pelos seus amigos, porque eles tiveram medo. Sabe, criança, o que você faria se os seus amigos tivessem te abandonado? Vamos imaginar que vocês estão aí na escola, né? Que delícia voltar a estudar lá na escola, né? Ou então em casa, né? Depois que acabar essa pandemia toda, vocês estão em casa aí junto com seus amigos brincando. E de repente, crianças, os seus amigos não querem nada que você quer. Você fala uma brincadeira, não quero. Você fala outra, não quero. E aí chega uma outra criança e seus amigos todos te deixam sozinho e vai brincar com essas crianças, com essa criança nova que chegou. Como que vocês se sentiriam, crianças? Vocês ficariam tristes? Vocês ficariam bravos? Iria brigar com seus amigos? Será que foi isso que Jesus fez? Será, crianças, que Jesus ficou muito bravo com os amigos dele? Brigou com os amigos dele, com seus discípulos? Não, criança. Jesus amou os seus discípulos porque Jesus sabia tudo aquilo que Jesus iria passar, né? Apesar de Jesus ter o tempo inteiro, né, ter falado para os seus discípulos, ter contado para eles, mas eles eram fracos, eles não eram fortes como Jesus, né? E Jesus sabia que Jesus teria que passar por aquilo, crianças. E Jesus amou ainda mais cada uma daquelas pessoas, inclusive os que estavam ali prendendo ele, porque Jesus, criança, nos ensinou a sempre
perdoar. Jesus nos ensina a perdoar. Jesus, ele foi abandonado pelos seus amigos. Pedro, um dos discípulos mais chegados do mestre, né? O que dizia amar mais Jesus, amar mais o mestre, o negou. Mas Jesus continuou a amar eles e nos ensinou, né, a amar e a nunca abandonar os nossos amigos. Porque Jesus, ele não nos abandonou. Ele deu a vida dele por nós, né, crianças? Então, um dos símbolos também aí da Páscoa cristã é o galo, né? Porque Jesus tinha falado para Pedro, né, que o galo cantaria. O galo cantaria depois que Pedro negasse ele, né, 3 vezes, né? Então, Jesus, apesar de tudo que ele passou, ele continua amando. E é isso que nós devemos fazer. Seguir os passos de Jesus, crianças, e amar. Porque amar, criança, é uma escolha, sabia? Nós temos que escolher amar. Amar os nossos amigos, amar os nossos irmãos, amar os nossos pais, amar os nossos avós, os nossos tios e todos aqueles que estão à nossa volta. Nós temos que escolher, que querer amar. Amar também os nossos inimigos, sim, porque Jesus também mandou que nós amássemos os nossos inimigos, né? Orássemos por eles. E é isso que nós temos que fazer. Como Jesus é bom, né? Ele só nos ensina coisas boas, crianças. Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo. E é com Jesus que devemos aprender. É Jesus que devemos copiar todos os dias. Amém, crianças? Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito com essa lição, porque eu aprendi bastante que devo amar cada dia mais e mais e tenho que escolher amar, né? Amar não é um sentimento que nasce do nada. Nasceu um amor. Não, a gente escolhe amar aquelas pessoas que estão à nossa volta. Tá bom, crianças? Vamos orar agradecendo a Deus? Obrigada, Senhor, por mais essa lição. Obrigada, meu Deus, pelo teu Filho Jesus, que nos ensina todos os dias a amar. Jesus nos deu muito exemplo, Senhor, para amarmos, que possamos ser como Cristo, Senhor. Dai-nos sabedoria, dai-nos discernimento, Senhor, para que possamos escolher amar todos aqueles que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, esteja conosco, Senhor, no restinho dessa semana e na semana que vai começar. Que o Senhor esteja nos protegendo, nos livrando de todo o mal e nos direcionando a sempre amar e fazer o bem. Em nome de Jesus. Amém! Amém, crianças! Beijos, ficam todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula. Tchau!